Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de xadrez. Eu acho que a gente falou pouco da inglesa, então a gente tem que falar mais da inglesa. Não, eu acho que esse vai ser um dos últimos vídeos assim, falando sobre teoria. Depois a gente analisa mais as partidas práticas, mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a inglesa jogando contra B6 e contra F5. Mais raros, mas interessante para a gente já se preparar também, né, para tudo. A gente começa com C4 e beleza, se ele joga B6 ou se ele joga F5, o que a gente faz? Vamos analisar primeiro a linha de F5. Se ele jogar F5, né, a gente cai numa holandesa e aí a gente vai jogar agora ou D4 para cair numa holandesa clássica ou a gente joga G3. Se a gente joga G3, ele pode jogar cavalo F6, a gente joga bispo G2 e agora tem uma série de opções aí para as peças pretas. A gente tem E6, E6 cai no Stonewall, é o muro de pedra mesmo. Né? Em E6 aí a gente tem a possibilidade de D5, é isso que ele quer fazer. Mas a gente também tem G6, que é a holandesa Leningrado. Então, vamos lá. Se a gente começar com E6, com Stonewall, com muro de pedra, a gente pode jogar cavalo F3, seguido de D5 e roque. Se a gente faz essa jogada, o nosso peão ali, a gente vai ter uma certa dificuldade em recuperá-lo, né? Se ele joga com bispo D6, né? A gente vai ter aquela casa ali mais fraca, a casa de E5. A gente pode jogar D3, depois de roque, cavalo C3, C6, a estrutura das pretas fica linda, né? A gente joga E4 para tentar quebrar isso daqui, D toma E4, D toma E4 e a gente tem um avanço ali ameaçador. É uma das possibilidades que a gente pode fazer. Esse avanço aqui ele pode ser respondido como cavalo toma E4, cavalo toma E4 e peão de F toma E4, seguido de cavalo G5. Ele pode ser respondido também com E5. Depois de nosso dama C2, ele pode jogar tanto F4, seguido de G toma F4, E toma F4 e E5, né? Como ele pode jogar também, ó, F toma E4, e a gente joga cavalo G5, bispo C5, cavalo toma E4, bispo F5, bispo E3, cavalo toma E4 e bispo toma E4. Aqui, né? Se bispo toma, cavalo toma também, a gente tá tranquilo, dama toma também, tá bem tranquilo. Outra possibilidade, peão toma direto em E4. E a gente joga cavalo G5 e esse peão aqui é indefensável. A gente vai conseguir tocar nesse peão. Ok? Outra possibilidade aqui pra gente Não, é antes disso daqui. Vamos lá. Isso, nessa hora aqui, ó. A gente já viu que ele não vai querer tomar ali, né? A gente vai ter um pouco de dificuldade para recuperar esse peão, mas a gente vai recuperar. Se ele joga bispo D6, a gente já viu alguns caminhos, que é dessa estrutura de peões muito boa deles, mas a gente já viu que tem umas armadilhazinhas ali pra gente fazer. Mas e se a gente joga, se eles jogam D toma C4? Agora a gente pode jogar tanto dama A4 recuperando o peão imediatamente, né? Não foi nem difícil, nem nada. Como a gente pode jogar cavalo E5, que também vai levar a recuperar o peão de uma forma ou de outra. Não tem muito o que fazer aí. Beleza? Não tem muito o que eles inventarem. Se a gente jogar D4 e D5, isso daqui é uma linha clássica, né? Então é tudo muito tranquilo também. Depois a gente pode analisar mais. E ok, isso foi a gente jogando E6, beleza? Contra E6. Agora, se
ele joga G6. Ele cai na holandesa Leningrado. A gente joga cavalo C3. Bispo G7. D3. Roque. E4. E a gente cai no tridente de Botvinnik de novo. Vocês lembram dessa posição? Essa posição é top. D6. Cavalo de G2. E5 e roque. As mesmas ideias do tridente de antes. Cavalo D5, bispo E3, quebra ali em F4, não deixa o cavalo chegar em G4, joga H3, né, para não dar chance pro mal se criar. E outra coisa que a gente pode comentar é B6. Se ele joga B6, a gente joga cavalo C3, bispo B7, E4. E quando ele joga E5, pensando ali no bispo desenvolvendo em C5, a gente joga cavalo F3, cavalo C6. A gente pode tanto desenvolver o bispo para E2 como desenvolver G3 e depois bispo G2 no fianqueto. A gente joga em E7 aqui, por exemplo, e ele tem as opções de bispo C5, ele tem cavalo em E7, ele tem o desenvolvimento do peão em F5, mas se ele joga C5, eu roco, cavalo de G7. A linha principal aqui é com cavalo F6. Cavalo F6 é o mais comum. Então vamos analisar primeiro o menos comum. Bispo C5. Roque, cavalo de G E7. E agora eu posso jogar tanto cavalo toma, seguido de cavalo toma, D4, fazendo um garfinho. Bispo D6, peão toma E5, bispo toma E5, né? Eu deixo ele com um par de bispos, minhas duas peças centrais aqui estão atacadas e eu fico numa posição muito pior. Não sei porque eu não sinalizei antes que isso daqui estava tudo errado. Mas enfim, se eu tomar aqui eu vou ficar muito pior na posição. Eu não acredito que esse seja um caminho interessante para vocês. Então não vamos recomendar capturar esse peão. O melhor seria então D3, mais seguro, mais sólido. Faço o tridente de Botvinnik de novo. Roque. A3, pensando no desenvolvimento de B4. Ele joga 5 para evitar, mas me dá a casa de B5 de presente, né? Fica novamente uma casa poderosa para a gente. Torre B1, D6, bispo em D2. Se ele joga F5, toma F5, cavalo toma F5, cavalo de G5 em G5. Me dá 3 casas no centro de presente. D5 continua poderosíssimo e agora eu ainda tenho E4 e tenho E6 de presente. Aí se ele joga H6, evitando o meu cavalo G5, né, e pensando também no desenvolvimento dele em F5, eu jogo o cavalo em B5, mudo o lado do ataque. Se ele joga F5, que é o mais natural, eu jogo B4. A toma B4, A toma B4. Bispo D4, dama C2. Agora eu tenho o avanço do peão, eu tenho os 2 cavalos, tenho o par de bispo, estou numa posição bem interessante. Se ele investe pelo lado de A4, eu jogo cavalo C3 e ganhei um peão. De todo jeito. Não tem muitas opções interessantes. Lembrando, não tomem o cavalo de E5. Lembrem de jogar D3. Vamos fazer o tridente de Botvinnik, que é mais bonitinho. Mas na linha principal, que é cavalo F6, o desenvolvimento é o seguinte. Se roque, D3 também é uma possibilidade, né? Completando o tridente, a gente segue as mesmas ideias depois. Se roque, bispo C5, se cavalo toma E5 novamente é um erro, porque cavalo toma E5, D4 faz o garfo, bispo D6, toma, bispo toma, e agora piorou ainda mais a minha posição, por causa do cavalo dele ali também atacando. Então o certo mesmo é D3, depois de D6, A3, A5, torre B1, e agora eu posso, depois de roque, fazer bispo G5, cravando o cavalo dele. Ou se depois de H6 ele evita essa minha jogada, eu jogo bispo B2,
bispo D2 tranquilo. Depois de roque, cavalo B5 aproveitando a força dessa casa. Depois de cavalo D7, peão B4, a toma B4, a toma B4, bispo D4, mesma jogada de antes, ó. Dama em B3, tenho os dois cavalos apontados aqui, tenho peças mais fortes no centro, tenho o par de bispos e ele tem um bispo muito do ruinzinho, tadinho. Então, esse é o nosso caminho aí contra B6 e contra F5, também são umas linhas interessantes pra gente manter em mente, ok? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.